Aleluia! Hoje é 2 de junho, 1 Reis 18, mostra que um homem consagrado, que andava em santidade, que buscava a Deus verdadeiramente, Elias, desafiou a nação de Israel inteira, desafiou o rei Acabe, a rainha Jezabel, desafiou os profetas de Baal, o profeta de Azera, que eram 900, deixou eles invocar os seus deuses, fazer as suas orações, se cortaram, se feriram, para chamar a atenção dos seus deuses. Depois ele foi, se apresentou diante do Senhor, restaurou o altar, clamou ao Senhor e disse à nação inteira que a partir de hoje vocês possam reconhecer que Deus é o Senhor. E ele orou e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Depois todos os profetas de Baal foram mortos, porque a glória de Deus prevaleceu sobre aquele lugar, no Monte Carmelo, sobre a nação inteira. Foi apenas um homem que se levantou contra todos, mas esse homem estava na presença de Deus. Por isso hoje eu digo para você, onde está a sua confiança? Você tem buscado a Deus de verdade para vencer as multidões que se levantam contra ti? O propósito de Deus é esse, que nós venhamos vencer todas as obras das trevas, todas as obras do mal. Não importa a multidão, Deus quer que um se levante em confiança e fidelidade e vencerá tudo. Enquanto Elias se levantou contra uma nação inteira, confrontando a nação para voltar para a presença de Deus, para voltar a adorar o Deus verdadeiro, a nação podia se levantar contra Elias para matá-lo, porque já tinha o rei da nação contra Elias, já tinha um monte de bruxo, de feiticeiro contra ele. Mas aí nos diz a palavra de Deus o quê? Que ele confrontou: ó Israel, vocês precisam decidir se Deus é Deus ou se Baal é Deus. E às vezes nesse tempo de hoje, um monte de gente tem medo de fulaninho, de ciclaninho, de alguém que tem dinheiro, de alguém que tem fama, tem medo de fulano de tal, tem medo de falar o que tem que falar, porque tem medo de alguém por alguma coisa. Querido, se você sabe que anda segundo a vontade de Deus, hoje Deus está te dizendo: não tenha medo de ninguém, de nada, porque Deus é contigo. Você tem noção do que é um homem se levantar contra os bruxos, feiticeiros pesados daquela época? Você vê que ele deixou eles fazer o sacrifício. Matem o touro, apresentem o seu sacrifício aos seus deuses. Aqui no tempo de hoje, na África, tem bruxos que voam por cima das casas, tem bruxos que ficam levitando, dando volta, tem uns que sentam em cima de fogo e não são queimados, tem uns que se cortam, mas o corte não aparece. Sabe por quê? Porque ele serve a demônios, serve a ações malignas. E esse homem, Elias, se levantou contra 900 profetas diabólicos. Presta atenção, quando você tem a convicção de que você serve a Deus de verdade, é como diz a palavra: você pisará em serpentes e escorpiões e nenhum mal te sucederá. Mas você tem que ter plena certeza que busca a Deus de verdade, que anda como Deus quer, em santidade. Aí você vence qualquer obra do mal. E no geral, então, você vê o quê? Que Elias, um homem sozinho, se levantou contra uma nação inteira, o rei e a rainha, e 900 profetas satânicos. O que tem se levantado contra ti, querido? Faça como Elias, não tenha medo de nada, não tenha medo de coisa nenhuma, ninguém, nada, não tem coisa nenhuma maior do que o Deus a quem você serve. Lembra que também um homem de Deus, Eliseu, chegou para o seu servo, porque estavam cercados por um exército. Ele diz: são mais os que estão conosco, ou seja, é mais poderoso quem está conosco do que quem está no mundo. Está sofrendo de alguma doença terrível, uma crise financeira, perseguição, afronta, humilhação, perda? Qual é o caos que se levantou contra ti? Deus está mandando te dizer: Ele é mais poderoso do que tudo, e se você for fiel a Ele, Ele te fará vencer tudo. E repito para vocês, Deus não precisa de uma multidão para fazer grandes coisas. Ele precisa de um que se submeta à presença dele, que se renda, que seja totalmente dependente dele, e ele fará coisas impossíveis. Ele vai abrir porta onde não tem paredes, ele vai trazer à existência aquilo que não existe para a vida daquele que realmente o busca com sinceridade.
Gideão, meu amado, meu Deus do céu, com 300 venceu 135 mil. Foi José sozinho para o Egito, vendido como escravo, se tornou governador do Egito. Meu Deus do céu. Jacó foi perseguido pelo sogro, perseguido pelo irmão, mas prosperou tremenda e poderosamente. Deus não quer uma multidão, Deus quer você. E se alguém se levantar contra ti, diz a palavra, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Meus queridos, seja esse que se rende na presença de Deus verdadeiramente, que tem prazer de buscar ao Senhor, que tem compromisso com as coisas de Deus. Lembra de Daniel, que costumava buscar a Deus 3 vezes por dia, e que quando foi levado para uma terra estranha, jejuou e orou durante 3 anos, se tornou autoridade no meio de uma nação pagã, de uma nação ímpia. A Bíblia nos diz, um de nós colocará 1.000 para correr, e 2 de nós colocará 10.000 para fugir da nossa presença. 2 de nós, mas cheio da unção, cheio do poder. A força não é nossa, a força é de Deus. Então se renda, porque Deus quer fazer sinais e maravilhas na sua vida. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer em todas as áreas da sua vida. Você com Deus, você vale mais do que uma multidão. Se joga na presença, queridos.